continuação aqui dos exemplos com mais de uma insaturação. Então, o exemplo 1 e 2, a professora explicou com a regrinha das somas, né? Para quando tinha mais de possibilidade, uma possibilidade, enfim. Agora, da 2 a 4 e a 5, a professora já quer que vocês observem uma situação. Por exemplo, aqui, ó, no exemplo 3. Ó, sempre utilizando essa tabelinha aqui, tá? Por isso que é importante vocês terem aí no caderno de vocês. O exemplo 3. Não há necessidade da soma. Por quê? Porque aqui eu tenho já uma insaturação que está mais próxima da extremidade esquerda. E na extremidade direita eu não tenho nenhuma insaturação. Eu tenho duas insaturações no exemplo 3, mas na extremidade esquerda eu tenho uma insaturação. Então, basta eu fazer as numerações aqui. Então, como que vai ficar? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não há necessidade de fazer da direita para a esquerda. Então, a primeira insaturação caiu no 1 e no 2. Então, entre 1 e o 2, quem é o menor? O 1. E a segunda insaturação caiu no 3 e no 4. Então, a menor insaturação é o menor número é o 3. Então, quando eu tenho aqui 6 carbonos, eu tenho X. Então, vai ficar X, né? Vou acrescentar o A, porque aqui tem uma regrinha que quando nós temos os Hs, nós temos que acrescentar o A. E aqui, nós temos as insaturações no 1 e no 3. Tracinho em. Então, aqui, ó, eu tenho duas insaturações. Então, eu vou acrescentar o di também. Então, vai ficar di. Por que é o di? Porque são duas insaturações. Hexa 1, 3, di, eno. Então, no exemplo 3, não há necessidade, porque vocês já vão observar que aqui eu tenho uma insaturação bem próximo da ponta, da extremidade. E da direita, eu não tenho insaturação. O mesmo ocorre aqui no exemplo 4. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui, próximo dessa ponta, da ponta esquerda, da extremidade esquerda, eu tenho uma insaturação. Não tenho aqui, então basta nós colocarmos o número 1, 2, 3, 4. Primeira insaturação eu tenho no 1 e no 2, então menor número 1. Segunda insaturação, que é essa, caiu entre o 2 e o 3, então eu vou pegar o menor número, que é o 2. Então, para 4 carbonos, qual é o prefixo que eu vou pegar? O but. Então, vou pegar but, tracinho, 1,2, são duas duplas ligações, que eu vou usar o de em, de duas duplas, de, em, no. Então, eu vou colocar aqui um quinto exemplo sobre as ligações triplas, que segue a mesma sequência, tá? Aqui, ó, eu coloquei a ligação tripla aqui mais próximo da extremidade direita. Então, nós vamos começar a numeração daqui. E não precisa da soma. Por quê? Porque aqui na extremidade esquerda não tem saturação. Lembrando que sempre que a saturação estiver mais próxima da extremidade, o que nós vamos fazer? Vamos começar por ela. Se eu tivesse uma outra aqui, daí haveria necessidade da soma. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós vamos fazer 1 e 2, caiu uma insaturação. Nós vamos colocar aqui o número 1. E aqui, nessa segunda insaturação, né, nós vamos colocar entre o 3 e o 4. Vou pegar o número menor,
que é o 3. Então, como são 6 carbonos, ó, 6 carbonos eu vou pegar o X. E o que que eu tenho aqui? Duas triplas. Duas triplas, nós pegamos o de in. In é de tripla e di é de duas. Então, vai ficar hexa. Quais são os números que eu vou pegar? 1,3, tracinho, né? De duas, né? Duas o quê? Duas triplas. In de tripla e o de carboneto. Então, todos esses exemplos aqui, do 1 até o 5, né? Que eu vou colocar lá em anexo para vocês copiarem, eu preciso que vocês tenham no caderno. E lembrando, se alguém não copiou essa tabela aqui ainda, tem que copiar.